Olá, bem-vindos. Olha, nos bastidores da luta pelo clima, tem uma revolução silenciosa acontecendo. Uma que está conectando a saúde do nosso planeta diretamente com os nossos direitos mais básicos, sabe? A gente vai explorar aqui como as leis estão mudando e forçando governos e empresas a serem mais responsáveis. Basicamente, um novo campo de batalha para a justiça ambiental está sendo criado. Então, para a gente entender bem essa transformação, a gente vai passar por 5 pontos principais. Primeiro, a gente começa numa cidade no Peru que foi marcada pela poluição. Depois, vamos dar uma olhada nas novas regras para negócios globais. Aí, a gente vê como os tribunais estão entrando em campo, com foco especial na proteção da Amazônia. E por último, vamos pensar no que tudo isso significa para o futuro do clima. Bom, nossa história começa lá no Peru. A gente vai falar de uma comunidade que sofreu tanto, mas tanto com a poluição, que a luta deles acabou, olha só, redefinindo o que a gente entende por direitos humanos no mundo todo. Zona de sacrifício. Pensa nesse nome. Isso não é tipo uma manchete de jornal sensacionalista, nem um slogan de ativista, não. É a linguagem oficial. Fria, usada por um tribunal internacional para descrever o que aconteceu num lugar e o sofrimento das pessoas que viviam lá. E o que deu peso de lei para esse conceito foi justamente o caso de La Oroya, no Peru. A poluição lá era tão, mas tão absurda que a Corte Interamericana de Direitos Humanos teve que fazer uma coisa que nunca tinha feito antes. Ela declarou oficialmente que a cidade virou uma zona de sacrifício, um lugar onde os direitos humanos mais básicos eram simplesmente ignorados por causa de um ambiente tóxico. Olha, essa decisão sobre La Oroya foi um verdadeiro divisor de águas, e por 3 motivos bem claros. Primeiro, o tribunal disse, sim, poluição extrema viola direitos humanos. Ponto. Segundo, isso aqui é gigante, a proteção ambiental foi elevada a um status chamado jus cogens. O que é isso? É uma norma tão fundamental, mas tão fundamental, que nenhum país pode simplesmente ignorar. E terceiro, jogou para os estados a obrigação, o dever de garantir um ambiente saudável. De uma hora para outra, sabe? Proteger o meio ambiente deixou de ser uma boa ideia e virou uma obrigação legal que não dá para quebrar. O que aconteceu em La Oroya foi um alerta. Mostrou o preço altíssimo que se paga quando se age tarde demais. E aí o mundo começou a se perguntar, tá, mas como a gente impede que novas zonas de sacrifício apareçam? A resposta começou a apontar para um lugar bem específico. Mudar as regras do jogo para quem está lá na origem do problema, ou seja, as grandes empresas. Então, para tentar criar um padrão mundial, a ONU, lá em 2011, lançou uma coisa chamada Princípios de Ruggie. A ideia é bem simples, mas muito poderosa e se baseia em 3 pilares. Primeiro, proteger. O Estado tem que proteger os direitos humanos. Segundo, respeitar. As empresas precisam respeitar esses direitos nas suas operações. E terceiro, reparar. As vítimas têm que ter um jeito de conseguir reparação pelo dano sofrido. Era um guia, sabe? Um primeiro passo, mas um passo muito importante. E é aqui que a gente vê a grande virada de chave. O mundo está saindo daquela era de princípios voluntários, que o pessoal chama de soft law, uma lei mais leve, e entrando de cabeça na era das regras obrigatórias, com multa e punição, a tal da hard law. A nova diretiva da União Europeia é o exemplo perfeito disso. Agora, não é mais um convite para a empresa fazer a coisa certa, não. Agora elas são legalmente obrigadas a investigar toda a sua cadeia de produção, encontrar os problemas e resolver. E se não fizerem, aí vem as multas pesadas. Mas, né, de que adianta ter um monte de regra internacional se elas não são aplicadas de verdade em cada país? É aí que os tribunais nacionais entram com tudo. E o Brasil, olha só, se tornou um dos palcos mais importantes para essa nova fase da justiça do clima. Vamos pegar um caso emblemático, a ADPF 708. A situação era a seguinte: o governo tinha basicamente congelado o dinheiro do Fundo Clima e do Fundo Amazônia. O que o STF fez? Interveio e tomou uma decisão importantíssima. Disse que os tratados ambientais que o Brasil assinou têm um status supralegal. Na prática, isso quer dizer que eles valem mais que as leis comuns do dia a dia. Então o governo não pode simplesmente chegar e bloquear o dinheiro por uma decisão política. Ele tem o dever, pela Constituição, de fazer esses fundos funcionarem. Certo. Agora vamos para um segundo caso, que vai por um caminho talvez mais filosófico, mas ainda assim muito direto para proteger a Amazônia. A ideia aqui foi elevar o status da floresta para algo muito, mas muito maior do que só um recurso natural. No meio de uma outra decisão super importante, o tribunal soltou essa frase: a floresta é uma expressão da humanidade. Para pensar um pouquinho no peso disso. A Amazônia deixa de ser vista como um monte de árvore para ser explorada e passa a ser parte essencial do que nós somos,
da nossa identidade coletiva. Seguindo essa lógica, proteger a floresta é o mesmo que proteger a dignidade humana. É proteger a solidariedade entre todo mundo. E não ficou só na filosofia, não. O tribunal foi bem prático. Fez um diagnóstico duro, falando em falhas estruturais na política contra o desmatamento. A conclusão foi direta. O governo precisa assumir a responsabilidade por essas falhas. E a ordem foi ainda mais clara. Apresentem um plano de verdade, um plano concreto e que funcione para reduzir o desmatamento legal. Porque proteger a Amazônia é fundamental para a dignidade ambiental de todo o planeta. Ok, então a gente viu tudo isso. A pergunta que fica é, como é que essas mudanças todas na lei estão preparando o terreno para o futuro do clima? Para onde tudo isso está nos levando, afinal? Se a gente olha a linha do tempo, a velocidade com que as coisas estão acontecendo é impressionante. Pensa só, em 2011 a gente tinha os princípios voluntários da ONU. Agora, em 2024, pouco mais de 10 anos depois, a Europa já tem leis obrigatórias e com punição. No mesmo ano, aqui no Brasil, o STF bate o martelo e diz que proteger o ambiente é dever do Estado. O que antes era só conversa, agora é lei, é decisão judicial. E tudo isso está arrumando o palco para a próxima grande reunião do clima, a COP30. E parece que todos esses caminhos levam a um lugar, a COP30, que vai acontecer em Belém, bem no coração da Amazônia. E o ponto aqui é que, pela primeira vez, a floresta não vai chegar nessa negociação global só como um símbolo verde, sabe? Ela vai chegar com um escudo legal, uma proteção forjada nos tribunais, que está cada vez mais forte. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta final para pensar. Afinal, quem é que tem o poder de verdade para moldar o futuro do planeta? Se antes a gente olhava para os discursos dos políticos ou para as promessas dos grandes empresários, hoje a resposta parece estar mudando. Cada vez mais ela está nas mãos dos juízes e na força da lei. Parece que o poder está saindo um pouco dos palácios e das salas de reunião e indo parar nos tribunais. Obrigado por acompanhar esta análise com a gente.